Energia positiva. Olá, positivos e positivas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Energia Positiva desta semana, para aquele bate-papo descontraído, gostoso, falando de assuntos variadíssimos, trazendo motivações e positividade para você o tempo todo. Começamos o mês de março, né? Mês das mulheres, e é claro que a gente não poderia fazer diferente. Vamos dedicar esse mês, né, essas próximas semanas, a bater um papo com mulheres incríveis. E aí você vai entender, né, de várias profissões, vai tirar várias dúvidas sobre assuntos variados e vai entender o porquê a mulher tão guerreira deve ser tão valorizada, se você ainda não entendeu isso. Já quero aproveitar que você está aí assistindo a gente no canal no YouTube e já pedir para reforçar, né, esse recadinho de toda semana, de dar essa força para a gente no nosso canal da Rádio Praia aqui no YouTube. Vai aqui embaixo, ó, faz a sua inscrição, ao lado já ativa o sininho para você receber notificação toda vez que a gente entra no ar e não perder nenhum dos nossos bate-papos aqui, junto com a gente ao vivo, tá certo? Bom, não vou demorar muito aqui porque ela chegou hoje abrilhantando o nosso estúdio. Quero agradecer a presença da nossa querida atriz, dubladora, cineasta, tem um currículo extenso, mas ela vai contando pra gente ao longo do bate-papo. Daniela Campos, que prazer receber você aqui no estúdio. Prazer é meu, André. Obrigada pelo convite, por estar aqui, por estar fazendo parte de um sistema aqui de comunicação de Bertioga, que é uma cidade que eu tenho muito carinho, que eu venho desde criança e que eu estou tendo o privilégio de morar durante 4 anos, né? Então... Olha que bacana. Pois é, muito legal isso. Que, aliás, a gente descobriu recentemente que nós temos uma dubladora na cidade. E isso é fantástico. Hoje eu vou ficar meio tímido porque eu vou perder bastante no tom da voz, mas é válido porque esse mês é todo de vocês, então o André Santos tem que ficar pequenininho aqui mesmo, é normal. Obrigada, que bom, muito bom. Daniela, atriz, né, já tem vários trabalhos aí e eu sei que essa correria continua, inclusive, afinal essa área da arte é uma área muito vasta, e isso vai fazendo com que as pessoas, inclusive, vá interligando outros meios aí, né, como a gente tem conversado com alguns convidados aqui. E aí você seguiu o ramo da dublagem, hoje é uma cineasta também, né, uma produtora. Uma cineasta, uma produtora independente. Muito legal isso. As ideias, os projetos, né, que ficavam na cabeça, os sonhos, a gente transforma em objetivo, né? Então... Começou a se concretizar. Começaram a se concretizar, realizar. Eu digo que eu sou uma artivista. Eu não sou legal. Só artista, eu sou artivista. Sou uma pessoa muito inquieta com as questões, né, do mundo. Então, por exemplo, a gente está passando um baita calorão, depois a gente tem chuvas. Eu sei que Bertioga sempre foi uma cidade de chuvas, né, Bertiágua. Exato, Bertiágua. Mas ultimamente o planeta está muito assim pedindo socorro, desequilibrado, tendo chuvas demais em um único dia e depois estiagens longas, né? Isso vai afetando realmente muito aí a nossa população. E infelizmente quem mais preda o planeta é a nossa querida espécie humana, né? Então, aqui eu acho... O ser racional, o que deveria cuidar... ser racional. O que deveria ser racional. Exatamente. Vem sendo bastante irracional. Bem e isso egoísta, te incomoda, né? então isso mexe Muito, bastante com você. Muito. Eu sou da causa do legal. planeta, da causa dos povos originários do Brasil. A gente tem uma aldeia aqui, né, em Bertioga, a aldeia Rio Silveira. Inclusive, vou ter o prazer de iniciar um projeto junto com a Cristina Itaquá e o Carlos Papá, que vai começar agora sábado, dia 8 de março. Amanhã, dia da galera? mulherada. Olha, você não vai perder, né? Aproveite essa oportunidade, a gente vai passar detalhes aí desse projeto também. Exatamente. Então, assim, é um privilégio poder estar em contato com essas pessoas, poder permitir que eles sejam os protagonistas com a fala indígena, né? Ler um artista indígena, autor indígena que é da Academia Brasileira de Letras, que é o Ailton Krenak. Olha que bacana. Falar de audiovisual indígena. Então, nós estamos com esse projeto para adiar o fim do mundo. Perfeito. Eu acho que o título é perfeito. Né? Exatamente. Então, essa minha preocupação, a preocupação com o planeta, a preocupação com os povos que foram oprimidos, as mulheres, os povos originários, os povos africanos, os caiçaras, né? Então, eu sempre estive do lado
de quem sofreu, não é? Injustiças e de que precisa estar aí para ser fortalecido. E os artistas também são assim. Os artistas também são assim, e eu acho que vem enfrentando agora um reforço ainda maior nesse quesito de sofrimento. Sim, mas vai, ele sempre sofreu. vai se desvalorizando cada vez mais, e a gente vai entrar nesse detalhe também. Eu vou querer a sua opinião sobre um assunto que é bastante polêmico. Eu já até imagino qual seja. Mas a gente vai desmiuçar tudo isso aqui com certeza. Agora eu queria que você começasse falando pra gente como que começou essa carreira aí no mundo artístico. Desde quanto tempo você é atriz? Desde criança. Quando eu imaginava, brincava, reproduzia cenas de novelas, reproduzia cenas de filme. Tem um filme que eu amo de paixão que chama Labirinto. Aí já estou entregando minha idade, eu nasci nos anos 80, então Não, assim... não vamos revelar David tudo assim. Bowie. E eu não vou nem Jennifer contar pra você que eu Connelly. conheço. Então, esses dois, assim, que... David Bowie, grande artista, à frente do seu tempo, um homem de vanguarda sempre. A Jennifer Connelly, uma grande atriz que no início era um bebê, né? Na época desse filme ela era muito jovem e já arrasou. Então era um filme que eu gostava muito. E viraram referências pra você? Você já se espelhava ali? Eu pegava um caderninho e pintava de vermelho e colocava The Labirinto. Aí juntava com as minhas amigas do condomínio e líderzinha, né? Já tem essa parte de liderança, falava... Vamos fazer este filme, vamos brincar. É assim, todo mundo tinha assistido o filme. Aí era uma briga para ver quem ia ser a Sarah, né? Porque é a protagonista. Lógico. A gente revezava para não dar briga. E aí tinha umas escadinhas até no condomínio, não tinha elevador, era escadinha, a gente fazia a parte final do filme, que ela tá na escada lá tentando recuperar o irmão dela. Então que bacana. Era a imaginação. Eu já era meio roteirista também. Isso que eu ia dizer, então você não começou só como atriz, você já começou ali como Tudo, produtora, como escalando, fazendo roteiro, produzindo, só faltava a câmera para filmar. Que legal, caramba. Então fazia muito isso e também artivista desde criancinha, eu tinha um clubinho, que era o clubinho para a proteção do planeta. Era eu e outras crianças. Então eu já tinha isso dentro de mim. Já estava tudo ali, já aflorando desde cedo. Então. Na verdade, todos nós temos uma criança dentro da gente, né? Isso é e a gente não pode deixar ela morrer. Exato. Quem deixa essa criança morrer geralmente adoece, né? Emocionalmente. E os artistas, eles têm essa capacidade de não deixar essa criança morrer. Então aquela criança criativa, ela continua ao longo da vida. Né? Então, isso é muito bacana, viu? Porque eu acho que é uma das dificuldades que muitas pessoas enfrentam hoje em dia, principalmente. A gente brinca até, né, que ser adulto é difícil. Muitas pessoas assumem o papel de adulto e acham que precisam viver só isso a partir de então. Esquece que em alguns momentos a gente tem que trabalhar esse lado criança também. Sim, sorrir, né? Ser alegre, sonhar, imaginar, criar. Tem que se libertar às vezes. Sim, se libertar. Essa é a minha palavra, né? Liberdade, se tem uma coisa que eu amo é a liberdade, é isso. O artista precisa ser livre, né? E o artista é livre. Né? Então, tem alguns não, que acabam se prendendo algumas amarras, fazendo uns contratos assim duvidosos, né? Então, assim, infelizmente, para pagar boleto, mas tem um lado da liberdade, será que é amor da à causa segurança. ou é só o dinheiro, né? Esse que é o problema. A gente precisa do dinheiro, claro. Né? Porque as pessoas acham que a gente vive de vento. Você pode fazer isso, isso, isso. Cara, nem tudo eu posso fazer voluntário. Sim. Eu tenho que pagar aluguel, condomínio, comida, tal. Então eu preciso de dinheiro. Exatamente. Também. E é esse seu dom que vai fazer com que você tenha esse rendimento. Né? Porque o dom vira ofício, né? Não é justo também você ter um dom e precisar, como muitos fazem ainda hoje em dia, arrumar um outro emprego, né? Porque você tem um dom, você trabalha o seu dom e ainda tem que arrumar um segundo emprego para se sustentar. Isso. Eu sou formada em letras, português e espanhol, eu dei aula. Só. Eu também tenho a área da educação, dei aula em colégio por 12 anos. Caramba! E, paralelamente, eu fazia o Teatro Macunaíma, que foi onde eu tirei o meu DRT de atriz. Então, era uma vida dura. Eu fazia faculdade de manhã, faculdade pública, porque eu nunca tive dinheiro para entrar numa particular. Eu tive que ralar para poder passar no vestibular de uma faculdade pública. Isso é legal. Você já vai pontuando algumas dicas pra gente, foi... já incentivando a galera de que é possível. É possível. Eu vim de uma família que não tinha condições de me pagar uma faculdade particular, então eu tive que correr atrás. Entrei na USP com muito suor. Fiz de manhã, à tarde eu já estava trabalhando, tarde e noite eu já estava trabalhando em colégio. Caramba. Né? E sábado eu fazia Macunaíma. Ufa!
Eu sempre Mais os trabalhos tive de casa, porque isso não Sim, para também. o trabalho da faculdade que tinha que fazer em casa, cuidar da própria casa. Eu fui morar sozinha com 20 anos, então assim, Olha. era tudo eu. Né? Caramba. Responsabilidade já desde sempre. Ainda bem que mulher tem o dom de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então vocês aproveitam mais o tempo, aproveitam mais o dia. Porque o homem tem a mania, né? Pelo menos a maioria, né? De ser mais focado, né? Quando a gente vai fazer uma coisa, eu até brinco. Quando eu vou cozinhar arroz, por exemplo, é só arroz, eu não consigo fazer mais nada. Eu já pego a cebola e o alho do arroz. Porque se eu estiver fazendo outra coisa, eu vou queimar o arroz. Não que eu também não queime, eu tenho certeza, milhões de coisas. Tenho certeza que os homens que estão assistindo a gente vai concordar comigo, que nós somos assim. Então, pra gente é um pouco mais dificultoso trabalhar várias coisas ao mesmo tempo. Mas vocês têm esse dom, né? E isso é muito fantástico. Eu admiro demais. E não é à toa que são as responsáveis pelo lar, né, na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, e não é à toa que estão sempre à frente. Como diz o ditado, né, sempre, eu vou inventar o ditado, na verdade. Na frente de um homem vai sempre uma grande mulher, né? Eu acho que tem que ser ao lado, sabe? Lado a lado. Acho que lógico. assim, hoje mudou muita coisa. Mas é que a mulher... Os homens têm a capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas a mulher, quando vai à frente, o caminho vai mais bonito. Porque ela é mais detalhista, ela vai arrumando o caminho. A gente é mais bruto. A gente tem uma intuição muito forte, a gente é co-criadora, né? Então a gente tem uma intuição, um lado espiritual muito forte também de falar, olha, isso aqui não tá legal, melhor não ir por esse caminho, vai por esse. A gente tem isso dentro da gente, né? Mas eu acho que a participação, a coletividade, né, de todos é muito importante, cada um da sua maneira como pode fazer, mas sempre todos fazendo. Até porque a gente tem essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a gente também chega na exaustão muito rápido. Tem isso é verdade. Por isso tem que ter esse companheirismo. Né? E mesmo no trabalho, tem hora que você entra num burnout assim que o teu corpo te para na marra. Senão, fala, então já tá demais, acho que tá na hora de parar. Se você não para, eu não tiro férias desde 2019. Caramba. Então... Agora eu descobri por que você veio morar em Bertioga, então. Você quer tirar férias o tempo todo. Você quer morar onde as pessoas tiram férias. Eu não tiro, né? Eu tenho o privilégio de num tempo livre ir à praia, caminhar, poder no final de semana estar do lado do mar, fazer trilha e tal, mas eu a gente brinca trabalho aqui pra caramba. Que a gente mora onde as pessoas vêm passar as férias, né? A gente tem realmente esse privilégio de aproveitar um pouquinho mais. Mas não significa que a gente só faça isso. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes até deixamos de fazer isso morando num lugar tão lindo como é Bertioga. No caso de ser artista, né? E infelizmente, assim, o campo de Bertioga para a arte é bem mais restrito que o de São Paulo, que é da onde eu venho, da capital. Então, você tem que se reinventar o tempo todo para conseguir se colocar no mercado, se juntar com pessoas muito legais, veio muita gente boa para cá. Opa, com assim, certeza. Muitos artistas que já moravam na cidade que eu conheci aqui, gente que estava 14 anos na cidade, que eu falava, caramba, que pessoa interessante, que artista fantástico que está aqui morando em Bertioga há tanto tempo. Exato. E conheci. E com a pandemia veio muita gente também de São Paulo, de outros lugares, próprio pessoal do Massaroca, que, né, o Matheus esteve aqui representando também, cada um de um lugar. E assim, a gente veio se encontrar aqui, né? Então, por exemplo, no Carnaval, terça-feira, teve um bloco chamado A Exuberante Massa Verde, que junta Massaroca e a banda Choro Verde. Caramba. E vários artistas da cidade, do circo, da música, das artes visuais, das artes cênicas, todo mundo junto. Então, assim, foi o bloco mais lindo que eu já vi na minha vida. Emocionante, né? De amor, de união, de um apoiando o outro para fazer arte mesmo aqui, né? Então, o que é muito difícil, o artista ele vende o almoço para conseguir a janta, né? É um trabalho, a gente trabalha muito nos bastidores. Quando você vê um projeto, esse projeto foi gerado durante 6 meses a 1 ano, quando ele está pronto, né? Então é muito trabalho, é muita gente envolvida que as pessoas às vezes não fazem ideia. Na dublagem você tem o técnico, tem o mixador, tem a produtora, tem a moça que vai limpar o estúdio, quem vai fazer o cafezinho, o diretor, então é tanta gente envolvida que as pessoas não têm noção. Não, no audiovisual, quantidade de pessoas também que está ali fazendo um cinema, fazendo um clipe, né, uma trilha sonora que também envolve outras pessoas, então a gente trabalha muito.
mas a gente não ganha pelo nosso trabalho. Não é... A remuneração é muito desequilibrada. Exatamente. Sabe? Exatamente. É pouca verba para muito trabalho. E é Por isso exaustivo. que tem que ter tanto amor. Tem que né? ter muito amor Tem que ter mesmo. muito amor. E aí você vai tendo essa percepção quando as pessoas te dão esse retorno, né? No reconhecimento do seu trabalho. Isso eu tenho certeza que é gratificante, mas como a gente fala sempre, não paga os boletos, né? É por isso que você tem que se reinventar o tempo todo, como você falou muito bem agora há pouco. Se você está gostando desse bate-papo aqui, ó, já vai compartilhando, viu? Claro que na sequência esse vídeo vai ficar à disposição no nosso canal. Faz aí a sua inscrição no canal Praia FM para não perder nada. E assim que você finalizar aqui, né, que curtir a gente, que acompanhar, pode compartilhar com seus amigos. Eu já compartilho o link agora para a galera acompanhar junto com você também. Deixa eu aproveitar para dar uma dica para quem está assistindo a gente, viu, Daniela? Porque sexta-feira à noite, pezinho no fim de semana, né? Sextou. A gente sextou. A gente está naquela vibe de descansar um pouquinho mais, relaxar, né? E aí, principalmente a dona de casa, falando das mulheres aí nesse mês de março. Não quer ir pro fogão, né? Finalzinho da noite já quase, não quer fazer janta. Tá cansado da semana toda. Ó, não precisa parar aqui de assistir a gente para ficar preparando nada no fogão, não. Faz o seu pedido no iFome Bertioga. Mini salgados, frangos recheados. Agora tem a novidade frango no balde, que é espetacular. Crocante e suculento como você nunca viu. E chega rapidinho na sua casa. Tá aqui já na tela, ó, aqui embaixo o código QR para você acessar o cardápio e já fazer o pedido nesse aplicativo. Muito fácil, muito rápido. Baixa aí que é simples e é tranquilo porque o aplicativo é bem levinho. Então, em instantes, você já tem acesso a todas as delícias do iFome Bertioga. Meu amigo Leandro está sempre preparado lá para atender você com o maior carinho e para, é claro, levar aí o que você quer de gostosura, do jeito que você merece, onde você estiver na cidade, tá bom? Tá ouvindo a gente? Tá no carro agora, não consegue acessar o código QR? Acesse o seu site de aplicativos no celular e baixe gratuitamente. iFome com PH. Você já vai ser direcionado aqui para Bertioga, mas se está acompanhando em Santos, em Guarujá, você vai encontrar iFome com a mesma qualidade aí também. Bateu aquela fome? Peça iFome para você assistir aí com mais qualidade ainda o nosso Energia Positiva, que hoje recebe aqui a Daniela, que vem falar aí sobre uma área muito vasta, uma área de artista, né? E de muito trabalho, como ela falou muito bem, até porque ela tem um currículo muito vasto. A gente falou aí da área de atriz. Você já tem vários trabalhos aí realizados com... Como atriz de teatro, a gente, para se formar no Macunaíma, a gente fazia várias montagens, né? Então, legal. Montagens teatrais, pegava um texto de um autor, ensaiava, aí tinha iluminação, cenografia, trilha sonora, e era um coletivo que ficava cada um responsável por alguma parte, né? Com os professores que eram os diretores. E a gente ia aprendendo a fazer tudo, porque quem vem do teatro é isso, assim. Quem vem do teatro já aprende que a cenografia deu um problema, ele vai lá e resolve. Isso é muito legal. Não é porque ele é ator ou atriz que ele não pode fazer isso. Eu acho isso fantástico, porque te dá experiência em todas as áreas. Em todas as áreas. Muito legal. Assim, claro que tem um pessoal que tem mais aptidão, segue só a carreira de iluminador, segue só de cenógrafo, de figurinista ou tem de... gente que prefere, né? Tem gente sente mais emoção em fazer bastidores, isso. É muito legal. Exato. Tem um povo que prefere os bastidores, às vezes, em vez de ficar atuando mesmo, né? E é uma área que te permite ir para vários lugares, e tudo é arte, né? Nada é menor do que qualquer outra coisa. Então, eu vim do teatro, eu aprendi todos esses caminhos, né? Eu gosto de atuar em frente às câmeras, mas eu também gosto muito de dirigir e de roteirizar. Eu gosto de criar histórias, eu gosto de pegar bons textos e fazer leitura de mesa com as pessoas, para a gente entender bem a peça e colocar para rodar, ou para fazer um curta, ou para fazer alguma coisa voltada à arte no audiovisual. Então, eu gosto muito de estudar. Muito tempo estudei com o Grupo Tapa de São Paulo, que é um dos grupos de teatro que eu admiro profundamente. Muito bacana. Então, eu estudei com o Eduardo Tolentino, com a Clara Carvalho, bem legal. Com o Brian Penido, com o Guilherme Santana. A gente fazia todo esse estudo de mesa, lia Nelson Rodrigues, lia Chekhov, lia um monte de autor clássico. Aí eu conheci a Denise Weinberg também, que para mim é uma grande referência, tanto a Clara quanto a Denise. E estudei com ela o workshop, tive o prazer de ser assistente de produção
de várias peças que ela dirigiu e atuou. Bacana. O Vozes Femininas, por exemplo, também tive um trabalho de plateia, de fomentar o debate da plateia, né? Olha que legal. Gerar essa reflexão. Então eu era provocadora, né? Que é outra coisa que eu adoro. Então, assim, tinha a peça, no final da peça existia o debate, né? Das pessoas falarem o que acharam da peça, falar dos temas da peça. E aí eu era aquela que puxava alguma coisa. Precisa de alguém, né? sempre, né? Sim. Porque as pessoas são meio retraídas, elas esperam alguém tomar atitude para agir junto ali, para expor o que quer realmente conhecer, né? Isso. Isso é E muito é legal. uma coisa que me dá muito prazer, porque eu gosto de ouvir a opinião das pessoas, né? Todas as visões, né? E mesmo que eu não concorde com várias delas, mas eu acho que a democracia é isso, as pessoas Perfeito. poderem exprimir as suas visões, né? Desde que não ofenda o outro, Não aí foi é da outra. Aliás, democracia. hoje isso está difícil, né? Hoje isso está Né? difícil. Eu acho que as pessoas precisam se reeducar nesse sentido aí Então, também. às vezes as pessoas acham que liberdade de expressão é você ofender o outro Ofender o também, outro não é, também, né? é. É saber respeitar. Meio complicado. Então, tinha essa parte que eu acho que a arte é isso, né? É essa multivisão, essas várias perspectivas, né? E trazer essa reflexão, né? Essa discussão. O teatro é muito isso, né? Muito legal. E fui assistente da Denise, fui assistente de produção também no audiovisual do A Todo Vapor, que ficou Olha que disponível bacana. na Amazon Prime, né? A gente fez totalmente assim, no amor, sabe? Tivemos auxílio financeiro de lugares que nos deram comida. Eu era aquela que pedia comida, inclusive. Tinha que fazer uma A pergunta gente ali. gravou aqui em Bertioga, no Forte São João, então pedi pra gente gravar aqui. Pedi comida aqui também, pessoal do Pirata. Tem que criar uma permuta para poder... Permuta, nome no crédito. é. A gente rodou um monte de lugar, Guararema, Atibaia, mesmo São Paulo, na Moca, e era isso, ó, a gente não tem nada, tá fazendo tudo no amor, era tipo um Marvel brasileiro, com personagens da literatura brasileira, Capitu legal. e Juca Pirama, Caramba. Leonardinho do Memórias do Sargento de Milícia. Então eu que sempre dei aula de literatura, eu me apaixonei pelo projeto, né? Então, não só como artista, mas como professora também. Sim. Eu falei, não, tô junto, vamos lá. E eu era apenas assistente de direção, mas com essa cara de pau toda, eu acabei também ajudando na assistência de produção. Vai assumindo, lógico, outros papéis, né? E foi muito legal, assim, foi um crescimento para todo mundo, uma satisfação, né, para todo mundo poder colocar esse sonho realidade, né, dos showrunners do Felipe e da Thaís. E aí, depois disso, eu falei, bom, mas eu quero continuar fazendo isso, só que eu também quero pagar as pessoas. Opa, e ganhar por isso, né? Parar de ficar ganhar, permutando, porque não dá também, exatamente. né? Não dá para sobreviver permutando, né? Daí eu vi nos editais essa oportunidade, né? Eu falei assim, eu vou começar a estudar porque eu achava muito difícil, mesmo escrevendo bem, eu achava muito difícil escrever edital, e né? Aí eu fiz muitos não é tão cursos simples. de capacitação para conseguir escrever um edital. Eu tentei PROAC várias vezes, não fui contemplada, e aqui em Bertioga, na Lei Paulo Gustavo, eu escrevi, fui contemplada, continuo escrevendo para outros editais, e falei, você ganha uma verba, nem sempre é aquela que é justa pelo trabalho de todos, é uma verba pequena, porque é uma cidade pequena, mas incentiva um pouquinho interessante mais. porque você produz coisas importantes para a cidade e paga as pessoas também. Então, acho que o amor e o voluntário é muito importante. Mas também a gente não pode passar da conta. Claro. Porque senão as pessoas começam a achar que a gente vai fazer tudo pelo amor, sabe? Não vão pagar a gente. Dá, né? O amor é aconchegante, mas não enche a barriguinha, infelizmente. Então, não é se o amor na cabana nem sempre dura muito tempo, né? Exatamente. Agora, Daniela, e aí, claro que você tem uma afinidade muito grande, já tem desde criança isso no sangue, pelo visto, né? Esse dom, né? De não só de interpretar, mas também de dirigir, como você falou muito bem. Mas e essa voz? Como é que veio surgindo aí? Hoje a gente tem essa percepção, uma voz bonita, limpa, potente, né? Tenho certeza que muita gente já está associando agora, escutando a gente, talvez assistindo dificulte um pouco mais porque a pessoa não assimila a imagem, né? Mas se ela parar agora, fechar os olhos, ela vai começar a escutar e já visualizar alguns personagens. Você vai contar pra gente já alguns deles. Sim. Mas como que surgiu a dublagem aí nesse meio de caminho? Já que você estava partindo praticamente para ser uma cineasta, uma produtora.
Na verdade, assim, eu comecei com teatro, fiz todas as montagens do Macunaíma, conheci um grande diretor chamado Luiz Baccelli, já falecido, e aí a gente fez um grupo com ele, que era o Ação Entre Amigos. Então a gente fez, a primeira peça que eu fiz junto com ele foi como consultora literária, na parte de professora, e como atriz de teatro também, sendo aluna dele, que era o Dom Casmurro, inclusive. A gente falava que é uma grande paixão minha, a Capitu, é a personagem mais fascinante da literatura brasileira, na minha opinião, e bastante injustiçada, inclusive, por um doido que era o Bentinho. Sim. Que hoje a gente, inclusive, pode dizer, né, que ele era um homem bastante abusivo. E aí isso sempre ficou muito latente, eu sempre amei essa personagem. O Baccelli quis montar a peça, eu falei, não, vamos lá e vamos manter a ambiguidade no Machado, porque a coisa mais genial que tem, né, no livro é exatamente como você tem apenas a versão do Bentinho, né, do narrador, você não tem como saber o que a Capitu contaria, né, sobre a relação deles. Só tem a versão dele, né? Então ele está tentando te convencer de que ela o traiu. Mas o Machado não fecha isso, né? Fica ao critério do leitor concordar com o Bentinho ou não. Ele deixa para que você faça uma interpretação. Exatamente. Muito legal. E aí eu falei com o Baccelli, eu falei assim, não, acho fantástico a gente fazer a peça, mas a gente tem que ter muito cuidado para manter essa ambiguidade, porque o espectador é que vai decidir se ela traiu ou não. Olha que legal, tem que ter esse feeling também, Exatamente. Porque você poderia agir na emoção e querer fechar ali um outro sentido da história, né? E aí a gente fez, eu participei bem pouco, fiz poucas participações para ficar justamente mais de olho nisso. Foi uma experiência, assim, para quem estava começando, mal tinha terminado o Macunaíma ainda, nem tinha DRT, foi muito importante. A gente fez outra peça também que foi para o Ruth Escobar, que era o Hamlet, e eu falo espanhol também, então eu falava espanhol na peça. Era uma diretora mambembe cubana que tinha chegado e recrutado os atores para fazer a peça Hamlet, então a gente tirava um pouco aquela coisa pesada do Hamlet, que é da tragédia, né? E trazia um pouco para o cômico nessa parte alternativa que o Baccelli colocou. Legal. Então, depois disso, a gente foi fazendo outras peças, eu fui estudar com o Grupo Tapa também. Aí eu comecei a fazer o curso de dublagem também. E por que eu me enveredei na dublagem? Porque tem uma definição do Eduardo Tolentino, diretor do Grupo Tapa, que é muito boa, né? Eu concordo muito com ele, que ele fala que o ator ou atriz é um tímido exibido. Interessante, eu não tinha escutado essa ainda. Porque eu sou uma pessoa muito tímida, embora não pareça. Caramba, verdade. Mas ao mesmo tempo que eu sou tímida, eu quero fazer as coisas. Às vezes eu até lidero muitas coisas, eu fico inquieta e eu falo, não, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. Isso. Então a gente se exibe, né? Não tem como não se exibir, a gente se mostra. É verdade. Então acho que essa definição dele é perfeita. Para liderar, você tem que estar à frente, você tem que se mostrar realmente, senão as pessoas não colocam nem a credibilidade em você, essa é a verdade. É isso. Né? Então, a dublagem, eu fiz vários cursos também de interpretação para câmera, com o Fernando Leal, com a Paloma Riani, que era coaching, não sei se ela ainda é, acho que é da Globo e tudo mais. Queria fazer novela, mas aí eu fiz uma participação no Chiquititas, inclusive. Mas aí legal. Eu vi assim, eu não queria perder a minha liberdade, sabe? Entendi. Tá andando na praia de Bertioga e de repente vinha uma multidão e eu não poder mais continuar com a caminhada. Então... Isso pode acontecer a partir de hoje, né? Não, de por repente... favor. Ainda mais quando as pessoas agora assimilarem quem é você de verdade, quem é a voz, na verdade, de alguns personagens, de repente começa a te parar aí na fila do banco, no mercado. Você vai ter que sair um pouquinho mais cedo de casa para os seus compromissos. Eita, não. Paparazos. Eu acho que... Eu vou pedir para a produção ficar de olho no portão na hora que você sair. De jeito nenhum, imagina. Eu acho que não, faz parte. Mas assim, no caso de uma celebridade que aparece em novela, que faz sucesso, isso é uma proporção muito grande, muito né? grande, é verdade. E... é um preço que a personagem acaba pagando, né? De alcançar a fama, mas abrir mão da liberdade, e é isso. E além disso, também um ritmo de trabalho, assim, também. muito forte. Mas a conta melhora também, né? Sim. A conta bancária.
Depende. Um artista consagrado, porque o pessoal que está iniciando, eles não ganham tão bem, não. Eles têm a visibilidade, mas eles não ganham tão bem. Não ganha tão bem. Então, Acaba acontecendo, vai revogando de novo as permutas, né? Você vai abraçando algumas parcerias, que isso vai ajudando ali o personagem no começo, né? Sim. Vai tem dando uma start. vitrine, né, que é boa, mas não quer dizer que você vá ganhar muito bem, não. Tem muita gente que iniciou, na época, né, era Malhação, por exemplo, que acabava sendo, todo mundo começava na Malhação. Isso, E assim, até acho que é o Felipe Tito, uma vez ele deu uma palestra que ele falou que ele pegava ônibus para ir para o Projac, e todo mundo, Malhação. Ele pegava ônibus. Ele ganhava um salário mínimo. Olha aí. Então, assim, ele já tava perdendo a liberdade dele, todo mundo tá falando malhação, Mas não tinha e dinheiro dele pra sobreviver no Rio, que é uma cidade cara, né? Complicado, então, né? Aí é difícil, É realmente. difícil, então, né, todo mundo acha que a vida do artista e da celebridade, principalmente, é uma maravilha, mas nem sempre. A gente vê hoje, inclusive, também. alguns que estão quebrados, inclusive, porque acabam assumindo também um outro modo de vida. E o salário não comporta esse modo de vida, e é isso. E mesmo o trabalho numa novela, quando ela começa, geralmente eles gravam, pelo menos o que eu me foi informado quando estava estudando, né? Começa com 20 cenas. Quando ela tá no meio, já essas cenas vão aumentando. Uma protagonista, no final da novela, tá gravando 70 cenas. Caramba. Então, muitas vezes você tem um ator, uma atriz num burnout ali, que ela sai da gravação e já tá uma ambulância do lado. Nossa. Então, Olha assim, só, não é que loucura. tão louro, não sei o que. É muito trabalho. Não é só o glamour, na verdade. Não é só o glamour, é muito trabalho. trabalho. Então, assim, eu fui pro ramo da dublagem primeiro, porque eu era sempre fui uma pessoa mais tímida, porém exibida. E porque desde criança, tudo tá na criança. Desde criança, eu assistia os desenhos e fazia vozes. Então, o meu irmão e eu, a gente brincava muito. Eu falo, inclusive para os meus colegas, que o grande responsável por eu ser dublador é o Pica-Pau. O Pica-Pau? O Pica-Pau. Caramba, um dos mais difíceis de ficar imitando. Então, eu gostava do Gato Félix, do Pica-Pau, dos Flintstones, dos Jetsons, de monte. Eu tô falando tudo da minha época, né? Eu lembro, de criança. Eu lembro. Mas o Pica-Pau, eu falava com meu irmão, eu falo até hoje, a gente conversa um com o outro com essa loucura. Então, Faz uma falinha do Pica-Pau, olha que coisa. Isso é muito fantástico também, a gente falou isso há semanas atrás. Quando a pessoa pede assim instantâneo, né? Como eu não digo. Muito legal. Por exemplo, a gente viajou uma vez e ficou no mesmo prédio, só que em apartamentos diferentes. Aí o meu irmão chegou, tocou a campainha e eu... E aí ele, é o faxineiro. Então, aí as pessoas estavam com a gente falando, não é possível. Muito legal. Até hoje, assim, às vezes eu tô no meio de uma conversa, pra onde tá apontando essa seta? Eu... para o oeste. Tá vendo? Mas e é o que você falou, dar liberdade à criança interior. Porque isso. você tem que soltar Pica-Pau isso. Tá comigo o tempo todo. Olha que legal. É que eu não vim com a minha camiseta das cataratas, né, que eu tô sempre com ela, mas hoje eu vim pelas mulheres, né? Com aqui a liberdade eu feminina. Eu percebi, né? Aliás, tá linda demais. Explica pra gente esse modelito aí, já que você entrou no assunto. Aqui é o pássaro, né? O pássaro é, inclusive, o símbolo da minha produtora. Nem é produtora, na verdade, é um encontro de duas mulheres, eu, Amanda Muraf, uma terceira também, que é a Débora Galo, e a gente se uniu para fazer um curso de interpretação para câmera pelo Sesc Bertioga, para o público TSPI, e foi muito legal, valorizamos o cinema nacional, mostramos personagens 60 a mais, e a gente teve grandes surpresas positivas com pessoas que se revelaram grandes atores e atrizes no curso. Fantástico isso aí, que bacana. Foi tudo isso aqui na legal. Cidade, olha que legal. Uma cidade que, como você falou, né, nessa área tem pouco investimento, aliás, pouquíssimo, mas a gente já tem vários artistas aí e uma galera de muito conteúdo, né, para agregar na cultura. Isso é fantástico. E aí a parceria com a Amanda continuou no projeto que a gente foi contemplada na Lei Aldir Blanc, não, na Paulo Gustavo, que vai... Logo mais está aí, a gente está finalizando, que é o Trilhas e Passeios Animados, né? Eu, como artista de voz,
tenho vontade de dublar tudo que eu vejo na frente, inclusive os animais, e como ativista de dar voz para a natureza para falar de educação ambiental. Olha aí que legal, então tá tudo envolvido ali. Aí a gente fez 8 episódios, cada um de uma trilha ou de um rio de Bertioga, com os monitores ambientais, que é um trabalho lindo também, os monitores ambientais, de você entrar no Parque Estadual Serra do Mar, Parque Restinga de Bertioga, com alguém que sabe te guiar, com alguém que vai dar uma série de informações importantes sobre a natureza. Vai te dar uma segurança para o meio ambiente, né? Exatamente. Porque você não vai afetar em nada ali a tua passagem. Isso é muito importante. A segurança do turista, a segurança da pessoa que vai passear, porque não é só o turista, o morador também. E a segurança da natureza. Da natureza, né? Exato. E aí, os animais que vão aparecendo nas trilhas, eu acabo fazendo as vozes deles, falando sobre educação ambiental, né? Dando bronca, muitas vezes. Fantástico, fantástico. A gente quer acompanhar esse trabalho aí, com certeza. E aí é mais um do Liberta, porque continua sendo feito... o Liberta Produções é mulheres no audiovisual, porque o audiovisual ele é um meio muito masculino ainda, né? Bastante. Sim, verdade. Então, quando a gente tem 3 mulheres trabalhando juntas, no caso que foi a Débora, Amanda e eu, aí ele fala, Liberta Produções, mulheres no audiovisual. Liberta essa mulherada. Porque é isso, a arte liberta. Exatamente, a arte perfeito, liberta. eu acho então, que tem tudo a ver. A arte e liberdade andam junto, então aquilo que às vezes a gente deixa preso, que a gente não quer expressar, tem medo, é a arte que liberta. Exato. Né? Agora, Daniela, a gente falou de alguns trechos aí da sua vivência na dublagem, você falou de alguns personagens que a nova geração talvez vai ter que parar aqui o vídeo para ir pesquisar no Google ou ver no YouTube quem é esse personagem, mas vamos acabar com esse mistério. Conta pra gente algumas vozes que hoje é você. Quem são esses personagens? Quem é a Daniela no cinema? Vamos colocar assim. Vamos lá. Depois dessa ida para a dublagem, que eu fiz o curso, acho importante falar disso também, que a dublagem, infelizmente, por muitas vezes, e ainda hoje tem pessoas que acham que é uma arte menor, quando não é. É uma arte... tem muita gente que acha, por ser por estar só no microfone, né? E você sabe muito bem o que é um microfone. Doar só né? A voz, né? É uma arte menor e não é. É uma arte muito difícil. Eu acho que muito pelo contrário. Tanto é que tem essa exigência de você ter o teatro, né? De você estar envolvida nas artes cênicas exatamente porque você vai trabalhar uma interpretação só com a voz. Exatamente. Diferente de ser atriz, como você é também no palco, que você tem o corpo trabalhando junto, né? É muito você tem o corpo inteiro, porque você acaba usando o teu corpo para imprimir o que precisa na voz. Mas ninguém vai ver, vai ouvir a sua voz. Exatamente. Porque o corpo é de outra pessoa. E o pior de tudo que eu acho, que é que você vai ter que interpretar as ações de outra pessoa. Você não está interpretando somente você não está interpretando um texto somente. Não tem você. Você está interpretando outra pessoa, olha que loucura. Exatamente, tem a sua voz. Sim. Você está emprestando numa versão brasileira, que isso é muito importante, numa versão brasileira. Uma versão brasileira não é uma tradução, é uma versão. Uma versão, porque tem que tá claro pra gente aqui, tem que fazer sentido também. Tem que fazer sentido para a cultura brasileira. Exato. Tanto que o português de Portugal é um e o português brasileiro é outro. E tanto que a dublagem brasileira é uma das mais aplaudidas aí no mundo. Considerada a melhor do mundo, né? Olha aí que louco. Então, quando você tem o Guilherme Briggs, por exemplo, fazendo uma gíria lá na Tartaruga, sei lá, ou mesmo o Rei Julian, que ele vai fazer, e imprime uma cariocada ou mesmo uma brasilidade ali, isso é uma versão brasileira. Perfeito, né? Então, é a gente reconhecer a nossa cultura na boca daquelas personagens que não são brasileiros. Né? Isso não é nada fácil. Não. Nada fácil. E, paralelamente, aí você tem um texto que você precisa ler e uma tela que você precisa olhar. O seu olho tem que fazer assim. Loucura. Né? Então, aí você vai assistir a cena, vai olhar o texto, vai medir se aquela palavra cabe na boca, porque tem muita gente que fala, mas a legenda não tem nada a ver com a dublagem. Claro, porque a legenda é um texto que está no canto de baixo, né? Então ela pode ter a extensão que for, que não precisa sincar com a boca. Exato. Agora, quando você vai dublar, precisa sincar exatamente com o que a pessoa está falando.
Que é não pode passar e nem ficar curto. É um dos pontos cruciais da dublagem brasileira, quando eu falei de ser uma das mais aplaudidas no mundo, que é exatamente por essa grande preocupação de sincar né, a tradução com o movimento ali, a gesticulação do personagem. Então, o que está envolvido? Tradutores que vão trazer a versão do que foi falado ali em português. Isso é curioso, já é um ponto curioso. Desculpa aí interrompendo, mas é para a gente já ir entendendo, inclusive, para quem é leigo na área, né? As pessoas imaginam que o dublador precisa falar inglês, ele quem faz a tradução. Não é bem assim. É né? bom ele falar, porque tem algumas, quando a gente vai medir, a gente tem algumas palavras-chave para entender onde é que está... Né, a pausa daquela personagem ou daquela pessoa, porque a gente faz muito reality show também, né? Então, que eu acho até o mais difícil, porque o reality show você não tem aquela coisa programada do ator e da atriz. Ela gagueja, ela respira de uma forma diferente e você tem que fazer tudo isso. Né? Então, é um dos produtos mais difíceis que tem pra gente fazer essa dublagem, né? E geralmente quem tá começando é o que mais vai pegar. Caramba. Então o teste de vai fogo. Aprender a dublar na marra mesmo. Legal, assim. legal. E aí quando você pega algo artístico, elaborado por grandes atores, aí você tem que ter todo um cuidado e um respeito por um trabalho que eles já construíram. Exato. Né? Então, ver a temperatura daquela personagem, se ela tá emocionada, se ela não tá, se ela tá escondendo o jogo, se não tá, se ela tá... deixando um suspense ali que você tem que manter também, respirar com ela. Então é uma arte incrível e muito difícil. Agora, porque você tem que pensar 500 coisas ao mesmo tempo. Imagina, você olha uma tela, você tem que olhar o texto, medir o texto para caber na boca, ao mesmo tempo prestar atenção na personagem. Eu olho muito pro olho do ator, da atriz, da pessoa, porque eu acho que os olhos são a janela da alma. Uma dica de uma grande profissional, e já leva para você aí que tá querendo entrar na área. Ó. É mais no olho do que a boca. A boca é importante para você conseguir sincar, mas o olho é onde tá a emoção da pessoa. É o que está mostrando o que está acontecendo. Perfeito. Então, tudo isso, em 5 segundos, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. E ainda se preocupar com a voz. E você tá ouvindo a voz também não pode sair ruim. Não. Além disso, você tem que... você traz, né, uma característica para a voz em cada personagem, então você tem que manter isso. Então são várias preocupações ao mesmo tempo. Não, e outra, olha que loucura, você está ouvindo um idioma e você está falando o outro. Nossa. Ao mesmo tempo. E eu falei do mais fácil, que é o inglês, né? Que eu ainda sugeri, que as pessoas pensam isso. Eu tenho que fazer aula de inglês, tenho que saber. Mas e quando você pega uma dublagem, por exemplo, do Japão? Da Coreia? Você pega... Russo? Dorama tá... Dorama tá no auge. Todo mundo fazendo dorama. Eu dublei muita novela turca. Nossa. Eu comecei a aprender algumas palavras turcas de tanto que eu dublava. Eu já chegava pro diretor e falava marabá. Tá bom, vai interagindo também. Vai pegando também. Mas você não necessariamente precisa desse curso, porque aí você tem toda essa produção, tem uma pessoa responsável por isso. Tem o tradutor. O tradutor é importantíssimo. Ele também trabalha arduamente, tudo para ontem. Né? Uma tradutora é uma profissão complicadíssima também, que deveria ganhar bem mais do que eles ganham, porque eles têm que trabalhar muito rápido e é tudo para ontem, é uma produção muito, muito rápida, sabe? E aí a gente tem a ajuda deles, a gente tem o nosso trabalho de interpretação, um diretor que está sempre atento nesse trabalho de interpretação, te ajudando, Exato. né? Um técnico que sem ele a gente não faz absolutamente nada. Pra mim, na pandemia isso ficou muito claro. Sem o técnico você não faz nada. É verdade. Era ele que falava, olha, você tem que ir não sei o que para aumentar seu microfone, porque a gente teve que montar home studio em casa. Sim. Né? Juntar armário um no outro. Eu peguei meus livros, joguei para um canto lá, comprei espuma acústica, juntei um armário no outro, joguei um edredom por cima e falei, vamos lá. Improvisei. Hoje eu tenho uma cabine acústica, mas na época não dava. Então, fora que você tinha que comprar um computador e um microfone que rodasse, né? Claro. Mais uma internet power. Então, boa. E aí o técnico que deu todas essas dicas. O técnico que faz essa falta. E aí a gente vai entendendo a funcionalidade de cada um dentro de um trabalho, né? Sim, essa a engrenagem, importância. Enquanto um assessora o outro ali de verdade. O técnico ele vai operar o programa que a gente usa, né? Ele vai ajudar nessa parte da sincronicidade. Às vezes você não precisa, como era antigamente, antes de ter esse programa, né? Que era tudo com aquela parte do filme que rodava, né? Então, assim, se você errasse, tinha que gravar tudo de novo. Eu não sou dessa época, mas eu
bebo da fonte dos mais velhos que Sim. contam. E era muito difícil, porque principalmente quem estava começando. Imagina uma pessoa que tinha o que a gente chama de bife, né? Que é um texto gigantesco. Um bifão, um texto gigantesco. E aí a outra pessoa que está começando que só falava, e aí, beleza? Né? Ou, e aí, tudo bem? E aí a pessoa errava. Aí Nossa. o outro que tinha um bifão tinha que fazer tudo de começar novo. tudo de novo. Nossa. Então era muito difícil. Ficava super feliz. Aí hoje, com esse programa que ajuda nessa sincronicidade, a gente tem o auxílio luxuoso dos técnicos que falam, não, tá bom, eu dou uma ajeitada aqui, tá tudo certo, não precisa gravar de novo. Maravilha. Entendeu? Então tem coisa que não, tem coisa que sim, Sim, e é isso. Então, fora eles, depois vai pra mixagem, né? Além deles, tem a produção, que vai te marcar a escala, tem o financeiro, quando você está trabalhando para um estúdio, toda a infraestrutura que um estúdio precisa ter, né? De limpeza, do pessoal do cafezinho e tudo mais. Então, é muita gente trabalhando. Muita gente envolvida. Muita gente envolvida. Aí dentro da dublagem você tem os reality shows, que são esses programas geralmente que aparecem de reforma, né? Que você fez algumas vozes Fiz. A gente... Eu fiz o Restaurando Fachadas, por exemplo, que eu sou a Kimberly Lace, a voz da Kimberly Lace. Olha que legal. Então fiz várias temporadas. Que eu acho que é o mais próximo, assim, de assimilar agora a sua voz. Para quem tá ouvindo a gente, vai levando pro personagem agora. Porque ela é mais próxima da sua voz natural, né? Ou é a impressão minha? É a minha voz natural. Ela porque ela também é da mesma idade, também não precisa pesar um pouco mais a voz para ser uma mulher mais velha, nem deixar um pouco mais aguda para fazer uma adolescente. Não precisa ir mais para essa gama dessas mágicas. Não. Geralmente é uma voz. O pessoal acaba me escalando para mulheres que têm essa voz mais grave. Né? Ia perguntar isso, existe como que funciona essa escolha? Você tem essa ideia? Afinal, você é produtora também, você também é cineasta, você trabalha nisso. De dublagem não, mas... eu acredito que você já tenha noção nesse sentido. Geralmente quem escala é produtor ou diretor de dublagem, né? E eles escalam justamente, tem que casar a voz, né? A voz do personagem original ou da pessoa. Tem que ser parecida com a sua. Parecida com o dublador no tom, no timbre, na interpretação, né? Então, é muito isso. Como geralmente eu tenho uma voz mais grave, eu vou para mulheres mais fortes ou mulheres que têm voz grave, né? Geralmente é para essa linha. Mas às vezes pode acontecer. Mas nada impede de você fazer um desenho, por exemplo. Não, aliás, é o que eu mais amo fazer. Eu até queria fazer bem mais do que eu já fiz, inclusive. Mas eu amo desenho, né? Onde que você entrou nesse mundo dos desenhos? Conta pra galera aí. Então, no mundo do desenho, eu fiz muita ponta, em vários que eu não lembro. A gente faz muita coisa e depois a gente não lembra o que faz. Voz original, eu fiz um programa que foi pra TV Cultura, inclusive, chamado Bobolândia, Monstrolândia, fazia a Elsa. E aí, voz original é diferente da dublagem. Porque a dublagem é você ter um idioma estrangeiro, que pode ser o inglês, o turco, o coreano, o chinês, japonês, espanhol, italiano, e aí você vai ter a versão brasileira. Então precisa ter uma tradução de um idioma para outro, isso é dublagem. Voz original é quando é produzido já no país, e aí a tua voz vai para uma animação. Sim. Né? E aí o animador, ele coloca a tua voz na boquinha do personagem e tal, então não houve uma tradução, né? É original. É original. Né? Original brasileira. Então, essa voz original eu fiz pra TV Cultura desse desenho. É mais tranquilo de fazer o original, imagino. Ou não? Depende, né? Você não precisa ficar com um olho no peixe, outro no gato, mas você precisa ter muito trabalho de interpretação, assim, muito repertório e tal, e é muito gostoso de fazer. E outra coisa que as pessoas confundem, chama tudo dublagem mesmo, e tá tudo bem, porque ninguém é obrigado a saber. Mas a gente tá aqui pra tirar eu tô só falando, mas é a localização de game. Localização de game. Porque o game, que todo mundo às vezes fala dublagem, né? Ele é de um idioma estrangeiro. E agora a nova geração vai assimilar a Daniela. Porque agora você vai entrar no mundo deles. Eu sou mais conhecida pelo game até do que pela dublagem. Tá vendo? É agora que você vai ser parada na rua o tempo todo. Você já começou aqui no estúdio, porque eu vi que a produção já começou a ficar atiçada, já veio aqui, já falou com você. É legal. Já reconheceu. Tem um pessoal que na hora começa a falar e fala, você fez... Sério? Então, o game e a localização é porque a gente dubla a onda sonora, que a gente chama de wave, né? A onda sonora. Então, nem sempre você vai ter a imagem da personagem.
Algumas cinematics a gente acaba vendo, mas nem sempre. Então, como você está dublando aquela onda sonora, você está localizando a sua voz em português na onda no original. Por isso que é localização de game. Localização de game e não dublagem. E não dublagem. Como as pessoas confundem. Né? Você localiza a tua voz aonde já tinha uma onda do game. E aí dá um nome original. diferente para essa profissão? Você é localizadora de game também? Né? No fundo é tudo artista de voz. É mais fácil. Porque artista de voz sou eu e você, né? Locução, é dublagem, Exato, é voz original, né? É localização de game. Localização de game. Tudo isso é artista de voz. Quem é você dentro do game, então? O que o pessoal fica espantado quando eu falo é porque eu fui a Athena do God of War, né? Então, foi um trabalho muito... Faz uma frase aí pra galera reconhecer melhor, pra galera ficar agora atiçada. Eu vou deixar o pessoal procurar. Vai deixar pesquisar. Vou deixar o pessoal procurar. Porque eu não gosto muito de ficar fazendo as frases, que a gente tem muitas questões assim contratuais e às vezes a gente pode entrar em alguns probleminhas burocráticos. Mas assim, God of War, que foi de 2018. God of War, exato. Fiz com o Ricardo Juarez, maravilhoso Kratos, né? E é uma cena que ela vai direcionar que ele simplesmente não foi bom em nada, né? Nem mas não dá como pra usar marido, nada nem daqui. nada. Usa uma referência daqui pra gente criar uma frase agora, como se a gente estivesse no game. Vamos colocar você no papel já de diretora também do game agora. Não. Pensa em algo aqui agora, pra gente criar e mostrar. Pra gente criar uma voz. Eu posso fazer uma personagem de voz potente falando com o André. Pronto. Isso, vamos lá. André, você não sabe, mas você é um grande locutor. Não muda nada o fato de você ser tímido. Tá vendo aí, ó? Acho que agora as pessoas vão saber. Exatamente, isso que é legal, porque essa colocação da voz é que dá uma referência mais clara para as pessoas, né? Por isso que eu gosto de brincar com quem vem aqui e trabalha com a voz, porque como você falou bem, nem sempre, e na maioria das vezes não vão associar a imagem a aquele personagem. Sim. Vão associar essa voz. Tem outra também que o pessoal gosta muito, que é a Rainha do Cubo, do Fortnite. Rainha e ela do tem uma Cubo. pegada mais debochada também, né? Fala assim, se você não... Vamos pensar aqui numa contextualização da energia a mais. Boa. Se você não cuidar da sua energia, nada restará. Mas assim, legal demais, muito bom, muito então tem toda uma questão do game, assim, nossa, e você... Eu fiz muitas personagens também que nem tenho como lembrar e mensurar, que são aquelas personagens que os jogadores curtem, que é a que dá instruções pra ele. E que muitas vezes deixa eles ansiosos, né? Tipo, cuidado, tem isso aqui, uma mina estourou, blá. Tem isso, tem essa, Muito, faço muito. Então é uma urgência, tem toda uma interpretação também, porque você tá pensando, a pessoa tá lá no meio, ela tomou um tiro, e agora, como é que ela faz? Então, tudo é interpretação. Tudo né? é interpretação. Sabe o que eu acho fantástico, na dublagem principalmente, é que ela mexe muito com a gente. Além dessa parte emocional da interpretação, eu falo por experiência própria. Como eu também trabalho com a voz, não sei se vira um hábito para todos, mas para mim particularmente acontece. De você, quando escuta essa voz, por exemplo, se eu te encontro na fila do banco e eu reconheço a sua voz, enquanto eu não consigo assimilar o personagem, eu não fico tranquilo. Nos filmes, a mesma coisa. Quando eu não consigo associar o dublador, eu não consigo assistir o filme do jeito certo. Porque fica martelando na cabeça. Eu falo, cara, essa voz é conhecida, de quem é? Ou você usa um outro personagem como referência, né? Isso acontece mesmo. E as pessoas nem sabem, eu não sei, mas eu já te conheço de algum lugar. De algum lugar, né? Você nem me conhece, novela, você fez algum filme, aí... Mas a gente mesmo, uma vez aconteceu uma coisa comigo, dublei um programa chamado Acumuladores Compulsivos, e ele passava bem tarde da noite. Cara, esse é um dos programas que eu vejo que as pessoas, em Bertioga, falando de propriamente, né? A galera assiste bastante aqui, eles gostam. Então eles devem ouvir muito a sua voz por aí. Com certeza. Deve ouvir e nem sabe quem nem sabe quem é você. Eu tomei um susto com a minha própria voz, porque a voz que a gente escuta na nossa cabeça não é a voz que os outros escutam. Sim, né? sim. E eu tinha pegado no sono,
tava deitada no sofá, e aí eu escutei a minha voz. E me deu um tilt, assim, eu falei, ué... Aí eu olhei a TV e era o Acumuladores Compulsivos, era a minha voz. Eu falei, você cara... assustou pensando que era você falando com você? Eu não entendi. Aí eu falei, nossa, meu programa, que legal, tá passando e tal. Porque Que quando bacana. você também tem essa surpresa, né? Você não tá esperando. E aí Sim. você escuta a sua voz no programa. Você tá assistindo uma série que você nem lembra que você fez, aí de repente vem a sua voz. Caraca, é minha voz, eu fiz esse programa, que legal, eu fiz essa série. Né? Agora tem outras que marcam, tipo The Walking Dead, pra mim. The Walking Dead. A Gama da 10ª temporada. Você morreu, Daniela? Como pois assim? Fiquei muito brava de ter morrido. Ela não merecia ter morrido. Ela não merecia. Faz um trechinho da Gama pra gente? Não posso. Não pode, né? Ah, que pena. Eu deixo pro pessoal ir Eu vou assistir. entrar em contato com a galera dos contratos aí. Vou falar, libera a Daniela, por favor. Mas a gente pesquisa, pode deixar que hoje tem essa facilidade, sim, né? A gente vai com certeza. E quem assistiu The Walking Dead vai lembrar também. É muito bonito, porque você se apaixona pela personagem também. Você precisa ser ela, né? Então, quando ela confessa pro padre, né? O grande crime da vida dela, que eu não vou dar spoiler e contar, vocês pesquisem 10ª temporada do Walking Dead. Até porque quem não assistiu não pode receber esse spoiler agora. Exatamente. Então ela chora e você chora junto com ela. Ia perguntar isso. Você traz essas emoções pra você também? Você traz a voz embargada. O dublador vem com emoção e tudo? Tudo. Tem que estar muito concentrado. Porque se tiver uma interferência fora, isso pode te... Eu peço muito ajuda pro técnico e pro diretor. Falo, gente, ó, cuidado para não deixar o mic aberto, né? De eu ouvir as conversas de vocês, para eu ficar só no meu mundo aqui. Mas isso dificilmente acontece também, que às vezes acontece de esquecer, falar, fecha o microfone. É muito comum a gente falar, fecha o microfone. Ai, desculpa. Então, assim, aí eu fico lá, passo uma vez, porque geralmente você passa a cena, vê, entende a cena, daí a segunda passada você vai olhar o texto e a cena para medir, e a terceira você vai gravar, ou se for uma cena muito densa, ou com coisas muito difíceis, você até passa ensaiando também. Isso, assim, quem já tá... Na caminhada. Mais na caminhada. No começo, tem mais experiência. Quem está começando, é importante assistir a cena, é importante passar várias vezes, né? Olha, mais dicas para você, hein? Vai nem pegando. sempre o estúdio, assim, ele tem uma velocidade do estúdio, também não vai poder passar quantas vezes você gostaria. Às vezes tem que ter um equilíbrio, né? No prestar atenção, não ter aquela ansiedade de, eu vou fazer rápido porque aí o diretor vai gostar de mim e aí não fazer bem feito. Mas também não ficar passando milhões de vezes porque tem todo um tempo do estúdio também. Sim. Então é um equilíbrio nessa parte, que é bem difícil de conseguir quando você está no começo, é um grande desafio. Tem um exercício em casa que você recomenda para a pessoa ir treinando, treinar brincando, aí brincando mesmo. Treinar a dublagem. Treinar, pegar os filmes, as séries que você gosta, pegar as legendas e ir adaptando como se fosse dublagem mesmo, né? Agora, um outro segredinho aí nesse meio, essa emoção então está embasada naquela ação, naquilo que você está assistindo. Porque as pessoas às vezes imaginam que você tem que pensar em outra coisa diferente. Tem que pensar na avó que faleceu para chorar, não tem nada disso. No meu caso, eu acho que nem para interpretação sem ser dublagem, nem para o teatro, nem para TV, não é assim. Você precisa estar inteira. Então você tem que sentir de você verdade tudo tudo aquilo. Você tem que ser aquilo. aquela personagem. Legal. Você tem que ser. Naquele momento você esquece quem é a Daniela. Você é a Gama, a Mary. Né, olha a importância do aprendizado realmente. E não julgar. É. Porque quando você julga uma personagem, você está passando à frente da personagem. É você à frente da personagem. Porque você já está julgando. E você não se julga, né? Raramente. Julga. Eu me julgo. Não, pessoas muito detalhistas, mas são poucas. Eu sou muito autocrítica. A maioria das pessoas não se julgam, elas se justificam. Então elas têm defendem, que. Né? Exato. Então você tem que entrar nesse mundo de ser daquele personagem naquele momento. Exatamente. Então, por exemplo, a Gama fez coisas que eu não faria, mas eu tive a empatia de entender o que levou ela a fazer, a questão da sobrevivência dela e tudo mais. E aí eu pensei, será que também faria se eu tivesse no lugar dela, né? Muito não bem. sei, ou mesmo que não fizesse, eu vou condená-la por isso? Não. Então, eu entrei mesmo, eu falei, vamos pensar como a Gama, vamos viver a vida da Gama, e na hora que ela tá lá confessando e ela se emociona e ela sente uma culpa,
Você se emociona. Sou eu que Tudo você. tô vivendo a vida dela ali. Fantástico, olha como isso é fantástico. Por isso que eu adoro tanto a dublagem e valorizo tanto. Tá sofrendo, porque agora a gente tem a inteligência artificial. Falei que ia tocar no assunto nem me polêmico, fale nesse assunto. mas vai ser um assunto muito rápido, Mas porque o precisa nosso falar. nosso tempo está estourado, mas a gente precisa dessa sua visão também, opinião, por quem está no meio, né? Porque a gente que está fora já defende, mas quem está no meio com certeza muito mais. E não só vocês da dublagem, mas a gente tem falado isso da locução, de várias Da outras ilustração. áreas, da ilustração, que já tem sofrido com essa invasão da tecnologia. Inteligência artificial, e a gente já vê alguns produtores utilizando isso. Sim. Qual que é a sua opinião com relação a esse A trabalho? minha opinião é que a inteligência artificial usada como um apoio, como algo que vem ajudar, né, a tornar menos difícil aquilo que está sendo pesado para algumas pessoas, eu acho ela muito bem-vinda. Só que ela sem critério, de uma forma sem ética, como está acontecendo, caótica, Substituindo as pessoas. e né? principalmente entrando numa seara que não é para entrar, porque tecnologia é uma coisa e criatividade é outra, Sim. aí eu não concordo. Porque o trabalho criativo é um trabalho humano. Não é um trabalho de robô. Não é um Exato. trabalho da tecnologia, por melhor que ela seja. E nenhum robô, nenhuma tecnologia vai substituir o ser humano. Então, e o trabalho criativo é do ser humano. E As o emoções são do exato, ser humano. Principalmente A respiração é do ser humano. O robô não respira, o robô não chora, o robô não tem emoções. Ele rouba do ser humano essas emoções. isso. Exatamente. Mas não são dele. Então, eu acho que o trabalho criativo é preciso que seja feito por seres humanos. Então, uma sensibilidade de um artista na hora de fazer uma ilustração, ela precisa continuar existindo. A sensibilidade do artista que vai dar a voz para um personagem precisa continuar existindo. De um locutor que vai interpretar um texto ou vai passar uma emoção humana, tem que continuar existindo. A mesma coisa no próprio cinema. Os atores reais têm que continuar existindo Continuar também. existindo. Não dá para virar holograma, Exato. entendeu? Então, eu acho que quando ela entra nesse campo, eu não concordo. Não é o campo dela. Não é? É o campo do ser humano, das emoções humanas. Então, ela não tem que entrar. E aí está acontecendo muita coisa também de pessoas que querem roubar a voz para lucrar com isso. Então, Tem aquilo alguém que já quando- usando a tua voz por aí, não? Você já prestou atenção? Pois é, já prestei atenção, estamos todos de olho e ainda assim, se alguém usar, ela está sujeita a processo. Né? Como tem que ficar esperto vários com isso dubladores estão fazendo isso. Né? O Sim. Wendel Bezerra, que é o dublador do Bob Esponja, Bob que foi meu Esponja. professor de Olha, dublagem. que legal. Então ele viu, né, que a Melissa Garcia, que é a grande referência de desenho animado para mim, eu Sim. estudo desenho animado com ela, né? Olha. Estudei 2 anos online desenho animado com ela, que é a diretora de casting do Irmão do Jorel, Sim. né? Diretora do Irmão do Jorel, a vovó Juju, Tava Ju. a Lara, a Ana Catarina, ela faz várias vozes. Inclusive, ela também me indicou para fazer uma dublagem que, para mim, uma locução publicitária, que para mim foi maravilhoso, que foi a da voz para Vilma Flintstone, que é Olha, outra coisa legal. que é legal o pessoal também saber que existe, que é o que chama de voice match. Né, porque a dubladora da Vilma não está mais entre nós, né? Sim. Era a Helena Samara. Isso. E aí eles queriam fazer uma propaganda do Bradesco, que era o Bradesco no futuro. Então mostrar que não só os Jetsons conseguiam operar as coisas do Do futuro, banco, né? Mas os Flintstones também. das cavernas também. Também. E aí eu fiz a Vilma. Só que pra gente chegar nisso, eu tive que estudar a Dilma, o ato falho. Eu tive que estudar a Vilma e ver cada nuance da voz dela, a melodia. Então, Sim. por exemplo, Dino, não, Dino, toda a musicalidade, sabe? Ei, Fred, não, do jeito que ela falava. E aí joguei a fala, e aí tem uma maneira de ver se aquela voz combina com a original, que é o voice match. Deu match, então beleza, vamos Deu ter match. que chamar a Daniela pra fazer a Agora propaganda. cada um sabe que é deu match, deu certo. Então, é isso também, esse é o voice match. Tem outro segmento aí de artista de voz que a gente faz. Agora, Que bacana. inteligência artificial precisa ter ética, e é o que todos os dubladores estão unidos, indo a Brasília, indo a assembleias de São Paulo, brigando por isso, por uma regulamentação das Perfeito, inteligências artificiais, para não ser essa coisa caótica,
para não ser um mercado de pessoas que estão utilizando disso para um oportunismo de ganhar dinheiro, se utilizando da voz dos outros para ganhar dinheiro, Sim, né? Que é o que está acontecendo, infelizmente. Então, passível de processo, inclusive. Já não é tão reconhecido assim, ainda entra a gente querendo tirar o pouquinho que a galera recebe, fica difícil, né? Porque as pessoas que fazem esse trabalho, elas merecem ir a um evento e serem pagas por isso, por exemplo. Exato. Então, elas merecem, se você quer usar a voz dela para fazer alguma coisa, um evento até seu, sei lá, uma festa de aniversário, eu quero ter a voz... Ué, fala com ele e contrata. Não é só convidar pra festa. Não rouba a voz dele pra ou leva só a voz e coloca lá, né? Exatamente. Não é justo, tá certíssimo. Não é justo. Conte com o apoio de todos nós que trabalhamos com a voz, porque a gente admira demais essa área que é a dublagem e a gente entende essa importância, inclusive como espectador, porque quando você assiste um filme que hoje está sendo dublado de forma artificial, não dá. Não dá. Tem alguns streamings que estão fazendo isso. Sim, e a gente já está vendo o resultado. Abusando bastante disso. Bem ruim o resultado. Bem ruim. Tem atriz falando em português de Portugal. Misturado, é uma bagunça. Tem sem nada emoção, de emoção. É uma cena de embate entre homem e mulher e é sem emoção. Não então, rola. Quem quiser apoiar a gente nesse movimento, pode seguir a página do Dublagem Viva. O Dublagem Viva no Instagram, nas redes sociais. É uma página que estão todos os dubladores reunidos para essa causa mesmo, de mostrar que a dublagem viva é a dublagem do ser humano, não é da inteligência artificial. A gente não é contra a implementação de uma inteligência artificial. Eu acho que a tecnologia vem, ela para tem ajudar, que estar aí, para auxiliar, para facilitar o trabalho, mas para substituir é complicado. Para substituir o trabalho criativo que é do ser humano, aí não, aí precisa ter uma regulamentação mesmo. E não vai dar certo. Não vai pela nossa dica, não dá certo, tá bom? Aliás, falar em dica, você já pediu o iPhone Bertioga? Aproveitem, tá no finalzinho do nosso bate-papo, mas o iPhone Bertioga vai até às 11 da noite atendendo você com tudo que é delicioso e entregando em todo o cantinho de Bertioga. Mini gostosuras, frangalhos, aqueles pedaços de frangos recheados, tem a porçãozinha tradicional de batata frita, com cheddar e bacon, com cream cheese, do jeito que você gosta. Tem a novidade frango no balde, tem muita coisa gostosa. Os churros, né? Posso deixar de falar. Mini churros, churritos, você escolhe. Vou te passar uma dica melhor ainda. Aproveita que está no finalzinho aqui do bate-papo e já faz o seu pedido agora, utilizando aí o nosso cupom RÁDIO10, que aí você já ganha 10 conto de desconto no seu primeiro pedido. Combinado? RÁDIO10, usa esse cupom para você ter esse descontaço. Acesse o código QR que está aqui embaixo. Você já vai entrar no cardápio e no aplicativo para fazer o seu pedido também. Bateu aquela fome? iFome, Bertioga, está esperando o seu pedido. Vamos falar de coisa boa para finalizar com chave de ouro? Esse projeto que está chegando já tem um encaminhado que você falou que vem sendo lançado logo. Mas amanhã já vai acontecer um momento espetacular. Sim. Aí, já convida a galera. Amanhã vem o lado Daniela Artivista. Isso. E também das letras, porque eu tive a felicidade de estar junto com a Cristina Itaquá e com o Carlos Papá, que moram na aldeia Rio Silveira, aqui divisa de Bertioga com São Sebastião. E a gente vai começar um projeto de leitura do livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak. Então a gente vai trabalhar a literatura indígena, que é completamente diferente da literatura indianista, né, que é a que foi ensinada pra gente na escola, Exato. Que foi produzida por não indígenas, com visões distorcidas sobre os povos indígenas, né? Visão de um não indígena falando do indígena. Então, não faz sentido. Não faz sentido. Ou é uma pessoa que está distorcendo para o preconceito, para o julgamento, ou até para a romantização. Um interesse pessoal, alguma coisa aí. Exatamente. Não tem nada a ver com o certo. Ou igual o Bentinho, né? Só a visão dele da história. Né? Exato. Assim, por isso você vai ler o Hans Staden, é claro que é só a visão do Hans Staden sobre isso. Exatamente. Você não tem a visão do Tupinambá-Li, né? Então, é interessante porque agora a gente tem autores indígenas, grandes escritores, o Ailton Krenak já da Academia Brasileira de Letras. Sim. Agora também foi em enredo de carnaval, fez uma escola subir para o grupo especial. Olha, né? É verdade, fantástico. Então, está sendo extremamente valorizado em vários campos artísticos. A Cristina Itaquá e o Carlos Papá, que são também joias assim, artísticas que a gente tem aqui na cidade. Eles são responsáveis pelo Instituto Maracá, eles são curadores, junto com o Krenak, do Museu das Culturas Indígenas de São Paulo. Né? O Papá é cineasta, então
É uma galera de peso, de não muito talento muito artístico e muitos saberes, né, indígenas. Então, a Vale gente muito vai prestigiar. ler, vai ter a parte da literatura e vai ter a parte do audiovisual com eles também, porque a Cris e o Papá, eles têm um canal no YouTube, que é o canal Selvagem, para quem nunca acessou, Boa, veja. acesse agora Acesse já. e veja através dos indígenas como é a cosmovisão indígena e não Aprenda alguém a história dizendo de por verdade, eles, né? né? Exatamente. Vamos aprender a história de verdade. Exatamente. Muito legal, uma grande oportunidade aí e Isso é um sonho que eu tenho desde menina, né? Porque quando eu fui fazer faculdade, eu vinha muito para Bertioga nas festividades, né? Que sempre tiveram na semana do dia do índio, que agora a gente não fala mais índio, fala indígena, né? Agora é Festival Indígena Internacional Brasileiro. Então, eu vinha muito e o que eu mais gostava era justamente conversar com as etnias, né? Perceber que você tem várias etnias, conversar com cada uma delas. Aí, quem tinha lido alguns livros, por exemplo, do José de Alencar, você leu Iracema, o que você achou? Qual que é a sua versão do Iracema? boa, né? Eu adorava. Você já criava o debate ali. Assim, qual que é? Se você tivesse escrito Iracema, como é que ia terminar a história, né? Então, aí eu ficava sempre fascinada em saber a versão deles, da história do Brasil e da literatura indianista. E aí agora que a gente tem escritores indígenas que podem falar, né, e se expressar com propriedade. E também artistas do audiovisual que são indígenas também podem se expressar, porque a arte é isso, né? É você se expressar você por você mesmo, né, sem ninguém falar por você. Exato. É fantástico. E a gente está aqui para ouvir, né? Show. Então amanhã é para quem foi contemplado aí com essas 25 vagas oferecidas pela reserva do Sesc, é para aproveitar muito. E quem não foi vai acompanhar pelo YouTube, com certeza também. Eu não sei se vai estar disponível. Será que não? Eu acho que trecho sim, mas na íntegra. E fica aí o alerta para aproveitar as próximas oportunidades. Sim, porque são inscrições com antecedência, né? As pessoas têm que estar atentas aí à divulgação e acompanhar e prestigiar. E daqui a pouco receber aí mais um projeto, então, de mulheres espetaculares. Sim, aí é o Trilhas e Passeios Animados, Trilhas e Passeios que é Animados. Mistura dublagem ou voz original, não sei, porque depende, se você achar que o Guará ele tem a língua dele, você passa para dublagem. Exato. Agora, se você está dando uma voz humana para ele, aí é voz original. Então, assim, é voz. Né? Então, dá voz para a natureza, dá voz para os animais. É um trabalho de educação ambiental, é um trabalho de valorização dos monitores ambientais. Eu fui fazer o curso de monitor ambiental, me tornei monitor ambiental depois desse projeto, fantástico. Porque acho fantástico mesmo. E logo mais vai estar aí disponível aí sim no YouTube do Liberta Produções. A gente também vai convidar para fazer algumas exibições aqui pela cidade, também pelos os espaços parceiros de cinema, né, alguns pontos de cultura. Porque, infelizmente, Bertioga já teve um cinema, mas não tem mais, né? Então, tem mais. As pessoas precisam prestigiar mais a arte para ajudar também nesse grito aí de solicitações para que a gente tenha mais arte na cidade. Eu acho que já estamos no caminho. Já temos vários artistas aí já se movimentando, assim como você também, que chegou para a cidade para isso. Sem dúvida. Para dar voz, exatamente. Música autoral, a né? arte, a cultura. Opa, com certeza. Falando da cidade, né? Como o Massaroca fez. Vamos valorizando, prestigiando, que com certeza a tendência é aumentar e a gente ter mais acesso aí. Porque a gente tem amor, né? E aí quando unem várias pessoas com o amor e com essa vontade de fazer acontecer, né? E mais o amor pela cidade, as coisas vão florescendo. Vão para um caminho excelente, um caminho maravilhoso. Claro que você pode acompanhar aí também nas redes sociais, né? Tanto os projetos, esses lançamentos, essas vivências, porque é uma vivência, e essa proximidade com uma grande artista aqui na nossa cidade agora, que é tudo isso, atriz, dubladora, cineasta, produtora. Então pode trocar várias ideias aí. E quem sabe também não ser contratada para aquela festinha de aniversário, né? Como você falou bem. Leva ela para fazer vozes aí na sua palestra, na sua empresa, divertir a galera. Muito legal, muito legal. Ou contrata para fazer um filme, por que não, né? Sim, sem dúvida. O próprio free play da cidade, né? Isso, por favor, aí, ó. Já temos aí uma voz caricata do mundo, fica muito mais fácil. Um papo aí bacana. Conta aí as redes sociais onde a gente te encontra. A minha rede social é a artista Daniela Campos, no Instagram. E o do Liberta, que a gente criou para colocar o projeto,
que é o Liberta Produções. Liberta, é tudo junto, Liberta Producões, né? Liberta Sem Producões, o tio. isso. E aí, lá a gente está começando a lançar o Vem Aí, Trilhas e Passeios Animados. Legal. Também tem um making-off sobre o trabalho que foi feito, que eu citei com o pessoal público 60+. Sim, Então, tudo que a gente vai produzindo, a gente vai colocando lá também. perfeito. Fora isso, né, tem as redes dos outros fazedores de cultura da cidade, que se você quiser chamar, eles vão divulgar aqui. Perfeito. Né? com Mas certeza. eu digo que assim, Mas tá as tudo linkado mulheres lá, que você estão tem comigo contato. é a Amanda Muraf, a Débora Galo também, que a Amanda é do circo, né, do audiovisual. Isso. A Débora também é do audiovisual, é bióloga também, então também tá junto aí nessa parte do ambiental, né? Legal. Então, vários... Tem uma banda maravilhosa também, que é a Choro Verde, que tá junto com a gente também Legal. sempre, né? Em todos esses rolês. Bom, tem muitos artistas. Vou Muitos falar artistas de que você todos. vai encontrar tudo lá na rede da Daniela, facinho. Então, a cidade tá cheia de pessoas interessantes para serem entrevistadas aqui, inclusive. Vamos fazer parte desse grupo, gente, por favor. Eu já estou fazendo, já vou seguindo lá, já vou acompanhando, que eu quero fazer parte desse grupo legal, Sim. de boas energias, como diz o nosso programa. Pessoas interessantes, talentosas, que têm Exato. amor à profissão, ao ofício, lutadoras, estão aí para fazer cultura. Perfeito demais. Daniela, muito obrigado por abrir aqui o nosso mês de março, no nosso Energia Positiva. Obrigada a você. Trazendo tanta vivência, tanto conteúdo, falando tão bem, inclusive, claro, né? Com uma voz tão potente, mostrando pra gente um pouquinho dessas diversas áreas que você atua hoje e mostrando que é possível, né? Como eu digo sempre, cada bate-papo aqui a gente vai aprendendo mais com as várias pessoas, os vários personagens que passam, que é possível chegar onde você quer, onde você sonha, com luta, com garra, não só com dinheiro, porque às vezes as pessoas desistem do sonho porque não tem esse acesso financeiro. Então não desiste não, que você está vendo uma guerreira e olha onde chegou e está aqui do nosso lado, aqui na nossa cidade. Então, cada projeto, cada novidade, vamos prestigiar, vamos acompanhar para dar mais forças ainda à cultura, à arte na nossa cidade também, na nossa região. Obrigado mesmo, fiquei muito feliz. E claro que a gente vai ter mais oportunidades para falar de novos projetos, para falar Vou dar um também. recado aqui, Isso, por favor. Vou trazer uma voz da natureza para falar. Ótimo. Para finalizar. Vamos finalizar com chave de ouro. Ó, vê se não vai perder aí o Trilhas e Passeios Animado, hein? É importante vocês saberem também o que está acontecendo nas trilhas. É muito importante também que vocês, ao observarem os pássaros, percebam que qualquer impacto na natureza é um impacto na gente também. Não pode deixar a natureza morrer, porque senão a gente também morre. Então tem Olha aí que legal. um monte de Demais, animais querendo demais, falar demais. com vocês. E a gente vai ouvir esses animais agora. Vai. Perfeito. Vai, Muito quando legal. eu Temos sair- uma voz para eles. Tem várias. 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 Obrigado pela sua audiência também, por acompanhar a gente em mais esse bate-papo. Semana que vem tem mais um e não perca, porque esse mês vai ser dedicado às mulheres. Então você vai ver muita mulher guerreira, de garra, muita mulher com muito conteúdo para transmitir para a gente, para nos ensinar aqui também. Claro que a gente tem que valorizar todas elas, né? Mas a gente vai ter algumas que vêm representar essa massa e mostrar, né, o porquê desse nosso carinho, dessa nossa recíproca com todas elas o tempo todo. Energia Positiva volta, mas reforço para você compartilhar esse vídeo para que a galera também conheça melhor a Daniela, para que conheça a dublagem, para que conheça esse mundo artístico fantástico, todas essas áreas, e para que acompanhe esses projetos que já vêm acontecendo aqui na nossa cidade também. Beijo no coração, ótima semana, positividade sempre e até a semana que vem. Valeu! Energia Positiva.